uma política da morte, uma política da morte. Então, o palestino viver hoje na Palestina é herói. Aquele que vive na Palestina é herói. E viver sob repressão constante, a cada 500 metros, tem que passar por um checkpoint, para qualquer lugar, né, ser humilhado, ter que, às vezes, tirar a roupa, né, desmontar o seu celular, ou se tiver um notebook, alguma coisa, a família fica horas esperando lá, a esposa está parindo, ou a mulher, às vezes, vai sozinha para tentar atravessar para um hospital e não consegue, eles não permitem, a pessoa fica, tem um filho ali mesmo, e às vezes morre, a criança e a mulher, porque eles não permitem a passagem. São tantas coisas horríveis que acontecem, né, emergências que acontecem o tempo inteiro. Nós temos testemunhas de brasileiros que foram servir lá, né, médicos que agora se voluntariam o tempo inteiro para ir para Gaza e para Cisjordânia. Então, é um sufoco tão grande que, quando houve aquela invasão em Gaza, na hora eu pensei: "Cara, finalmente". E aí vieram as mentiras, né, na hora, o carregamento de mentiras, os 400 bebês decapitados, as mulheres que foram estupradas. E aí depois de uma semana, 2, aqueles bombardeios gigantescos do Hamas, mas como se eles com aqueles parapente, aqueles carrinhos voadores que eles fizeram, né, eles não tinham, uma estrutura para destruir um carro, uma van, destruir da forma que foi, que carbonizou completamente as pessoas. Aquilo eram mísseis, eram, sabe, coisas. E aí sim, a gente viu depois, né, que o Haaretz publicou que os helicópteros israelenses chegaram no local onde estava tendo a rave aquela, e começaram a bombardear todo mundo. Eles Qual da onde que vem a denúncia, desculpa? o do Haaretz, o jornal israelense que é meio de esquerda, né, ele faz algumas denúncias dentro, é o único jornal praticamente que faz algumas denúncias, né, ele fala muita coisa da política de Israel, né, é crítica ao governo, e aí eles mostraram imagens vazadas do helicóptero, um Apache, né, israelense, bombardeando e matando pessoas civis israelenses e pessoas do mundo todo que estavam ali naquela rave, matando tanto palestinos de Gaza, né, do Hamas, quanto as pessoas que estavam lá. Ou seja, indiscriminadamente, porque eles, dizem que era eles passaram o código, me lembra aí rápido que o código Hannibal, a diretiva Hannibal, né. Então, se a gente não sabe quem são os criminosos, então mata todo mundo que é para evitar a invasão, né. Eles permaneceram 6 horas dentro de Israel. Quando eu fiz a minha pesquisa, sobre a Marcha do Retorno, que era em 2018, não passava uma mosca do lado palestino, por exemplo, como é que eles ficaram 6 horas dentro de Israel, com, os militares desguarnecidos, quase toda aquela parte ali desguarnecida. Então é óbvio que houve uma facilitação, óbvio, o governo de Netanyahu estava para cair a qualquer momento, né, eles estava tendo uma revolta enorme, né, no Estado de Israel, o povo tinha se levantado, e politicamente ele estava destruído. Então o que que poderia manter Netanyahu no poder? Uma guerra. E como provocar uma guerra? Mas bombardear, jogar aqueles praticamente aqueles mísseis lá, quase fogos de artifício que eles faziam, né, caseiros, né, não iam afetar muito, mas afetou. Como é que eles conseguiram invadir, depois os mísseis, de repente surgiram mísseis poderosos do Hamas, eh, e conseguiram atingir, a cidade de Israel, que nunca tinham atingido, nunca chegaram no solo basicamente, um ou outro míssil, dessa vez não, né, aquele domo de ferro não funcionava mais direito. Então, sabe, o horror é tão grande, né, que a gente fica sem palavras para descrever, porque nós não estamos lá, a gente só vê. E eu passei noites vendo, 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 e eu dizia para minha esposa: "Eu não quero mais ver isso, eu não aguento mais". Muita gente não queria ver, mas o que eu não queria ver é o que eu já sabia que acontecia, mas agora é simplesmente eliminação. Para mim, é só o genocídio. Começou o genocídio de verdade, entendeu. Então o genocídio que já existia, agora ele foi perpetrado para finalizar, né, é a solução final lá do holocausto. Então eu trabalhei. Pode O falar. tem uma das questões que a gente levanta para debater de por que que é genocídio, tu já citou elas, que é o fato de que, bom, o genus é quando você quer acabar com, uma linhagem, né, uma etnia, eh
E por que que a gente considera isso? Não é necessariamente pela quantidade de mortes ou assassinatos, que já Perfeito. é numeroso, mas é inclusive é a forma com que isso acontece. Tu tem citado, né, ele não é qualquer prédio, ele destrói um prédio da família, ele mata crianças, ele mata mulheres grávidas. E outro elemento que tu citou, que me chamou a atenção, que é a questão do estupro, porque então essa já era uma tática utilizada há muito tempo, é Muito isso? tempo. Sim, sim. Então, vê, a gente não tá falando de pouca coisa, a gente tá falando de muita evidência que indica um extermínio mesmo de um povo, né. Sim. De todos os meios possíveis, seja expulsando o que der pra expulsar, matando o que dá pra matar, aterrorizando quem dá pra aterrorizar. Então, fica nítido cada vez mais, como é uma política bastante pensada, né. E outra coisa que eu queria comentar, que você também tá citando, é é sempre bom, a gente comparar com os exemplos históricos. E quando a gente fala, por exemplo, do Holocausto, a política nazista, a gente tem, talvez um pouco de uma noção do que é uma política, de ataque a um povo, né. Como, por exemplo, tinha a política, antissemita, que englobava os judeus, mas não só, né, porque ainda tem essa questão, né, quem são os semitas, não são só os judeus. Sim. E eu acho que talvez isso é um ponto importante de se mencionar, né, porque inclusive tem essa denúncia, né, de que Uhum. palestinos são antissemitas, o que por termos é contraditório, né, porque Sim. semita a gente tá falando quem que a gente engloba entre É os os povos de semitas? Sem, né, então são os judeus e os árabes, né. A gente pensar assim, são os hebreus e os árabes. E aí todos nós, né, do Oriente Médio seríamos povos semitas, né, então é muito difícil de assimilar, né. "Ah, é antissemitismo", é que foi classificado como antissemitismo, né, nos tempos modernos, contemporâneos, né, de que, a palavra agora, ela só serve para isso, né, para discriminar, né, ou, atuar contra uma etnia ou religião judaica, entendeu. Então usaram essa classificação, né, então se eu me manifesto contra o Estado de Israel, aí a mistura, né, a intenção tá aí, ó. Se eu me manifesto contra a política israelense, né, de apartheid, de eu não falo do judaísmo, eu falo da política que Israel tem com os palestinos. Por que não criou um Estado democrático com os palestinos que estão lá dentro? Se tomou a Palestina em 47, 48, por que não criou um Estado democrático com o povo que estava lá? Assimilasse o povo, vamos dizer assim, né. Eu não concordo com isso, obviamente, mas vamos lá, por que que não foi criado um Estado democrático, né? Esse que é o problema. Por quê? Porque a maioria do povo era palestino, a maioria do povo era não judaico, então não dá, eles sabiam que isso não era possível, então eles não quiseram criar, eles criaram um Estado teocrático com essa intenção, de ter maioria, e quem falasse então de Israel estaria falando ao mesmo tempo do judaísmo, porque Israel é um Estado teocrático. Só que a prática mesmo da religião, né, é exercida por poucos, não é por muitos. Quem vai, quem realmente vive lá, é que sabe disso. E esses, muitos que estão lá, a maioria das pessoas que são religiosas, elas não servem ao exército. Eles têm lei para isso, né, eles têm direito a não servir ao exército. Então eles com o Netanyahu entrou em conflito com essas pessoas, porque com os líderes religiosos, que eles também tinham que ir para o exército agora, que era uma situação emergencial. Eles disseram: "Não, a gente não vai fazer isso", né. Então, houve um conflito entre eles, mas de qualquer forma não estou dizendo que eles discordem do que o Estado estava fazendo com os palestinos. Não quer dizer isso. A maioria, infelizmente, a maioria da população de Israel, ela concorda, porque os meios de comunicação, tudo que eles vivem lá, é isso. Tu ama Israel ou tu não ama Israel? Porque para eles, eles são o centro do mundo. Ou você ama Israel ou você não ama Israel. Se você não ama Israel, então você é antissemita. Então você adora os palestinos, você é antissemita, você é terrorista. Merece morrer. É assim, a classificação deles, que eles falam isso escancaradamente nas redes sociais. As pessoas, né, nós temos várias pessoas que têm podcast, tem um rapaz, esqueci o nome dele também, que liga para as pessoas de Israel, né, Hamza. Ele Um que liga faz videochamada também? isso, ele faz videochamadas e as pessoas atendem, e eles são loucos para atender ele. Eles querem falar mal dele: "Nossa, olha só quem tá me ligando". Daí eles falam assim: ó, "Tu ama Israel?" Eles: "Não, não amo Israel, eu amo a as pessoas que moram, as pessoas, eu amo a humanidade, e o que vocês fazem com os palestinos não é justo". "Não, então você é terrorista, você", sabe. "Nós vamos fazer isso", e aí cai às vezes em ligações para alguns soldados, eles: "Não, eu vou matar, eu vou fazer. Não, as crianças merecem morrer, os bebês merecem morrer, eles vão se tornar terroristas que vão querer matar judeus". Então, chega a esse ponto, deles concordarem com a matança de
Crianças. Eles entendem que toda criança, toda mulher, isso é a maioria, foi pesquisa feita por eles mesmos, 90% pelo menos, quase 90% da população israelense concorda que a população palestina deve ser expulsa, né, ou, que tenha uma guerra total contra os palestinos. É que E tem uma questão que é interessante pensar, porque, bom, a gente, de certa forma, o antissemitismo ele tá na Europa há muitos séculos, sim, né? Ele é uma marca presente, a marca contra os judeus ele é uma marca presente, não é algo da invenção do Terceiro Reich ou algo assim, embora o Terceiro Reich vai se e aproveitar ao máximo. e tampouco dos árabes. Claro, exato. Inclusive os Isso árabes isso pouco isso tem que é a ver com a história inicial, exatamente. o que eles chamam hoje de antissemitismo, que são sempre classificam os árabes como antissemitas, isso partiu da onde? O antissemitismo foi criado não, nasceu na Europa, nasceu na Europa. Eles são muito radicais, com os judeus. Eles não gostam de judeus. Não estou dizendo eles em geral, não vamos generalizar, mas a criação foi lá. Claro, Continua claro, não. o Não, teu e pensamento. a linha de argumento era o seguinte: bom, é claro que há um lastro histórico do antissemitismo, especialmente anti-judeu, na Europa há muitos séculos, né, no contexto já do mercantilismo, etcétera, do capitalismo industrial, que a Alemanha, especialmente a partir do Terceiro Reich, vai se aproveitar. Mas se a gente pensa em uma política sistemática, como por exemplo o nazismo vai fazer, especialmente na década de 30 e ali no coração da Segunda Guerra Mundial, há, claro, uma campanha nazista contra os judeus muito forte. Agora, o que eu queria que o público pensasse é: imagina esse tipo de campanha sistemática de destruição da imagem de um povo, só que agora não por 10, 15 anos, só que agora por décadas a fio. Que é mais ou menos o que tem acontecido desde do final da década de 40. A gente não está falando de 5, 10 anos, o que já seria trágico. A gente está falando de geração atrás de geração, escolas atrás de escola, mídia atrás de mídia, que tem feito uma educação de dessensibilização muito grande. Sim. Por isso que é quase incompreensível quando a gente vê, porque hoje a gente tem vídeo de tudo. E quando a gente vê um vídeo de um cidadão israelense defendendo com todas as palavras: eu defendo que tenha que estuprar, eu defendo que tenha que matar, se precisar decapitar, eu defendo que tenha que decapitar, explodir, exterminar essa gente. Uhum. Pra algumas pessoas que chegam nesse material não conseguem entender, porque parece algo irracional. Como que uma pessoa consegue defender isso? O assassinato de crianças, o estupro de mulheres, de criança, fica uma coisa incompreensível. Só que antes, o que eu tô querendo falar é, antes de julgar propriamente, não é um mau caratismo de nascença, isso não existe, não tem nada do DNA. Foi uma criação ideológica tão forte, tão massiva, por tanto tempo, tão sistemática, que chega no ponto que é. Uhum. Então eu acho que é isso que talvez a gente tem que dimensionar para quem nos acompanha entender. Não é pouca coisa, a gente não tá falando desde 2023. É uma campanha de tempo, é uma inserção ideológica que, claro, eu tô enfatizando dentro de Israel, mas a gente poderia generalizar, Europa, Sim, Estados Unidos, todos os países basicamente têm feito uma política, nesse sentido, né, mas que lá muito certamente bem é ainda mais colocado. aguçado, né. É, Mas então assim, para entender, é algo porque, geralmente na teoria política a gente debate que a coerção, a violência, ela não vem desacompanhada de uma base consensual. Porque se ela vem desacompanhada, esse Estado logo morre. Um Estado ditatorial que é só coercitivo e não é consensual, ele não dura muito tempo. uhum. Para tu manter uma coerção e para ser uma coerção ampla como é a de Israel, tem que ter uma base consensual muito forte. Eu acho que é isso que Israel consegue fazer, infelizmente. Eles dão palestras constantemente. Eles fizeram um trabalho muito bom. Eles fizeram um trabalho excelente de divulgação do sionismo, entendeu? Então, o sionismo como arma, né, porque o sionismo é uma arma de guerra. Tem gente que diz: "Eu sou sionista de esquerda", porque acha que é só para a existência de Israel. Não é para a existência de Estado de Israel. Israel existir não seria um problema. O problema é o que Israel promove, entendeu? Então, assim, o filme O Palestina 36, ele mostra vou falar um pouco sobre isso, porque tem a ver com o que tu acabaste de mencionar. Ele mostra um pouco da política, inglesa com os palestinos, e eles praticamente não mostram os sionistas, eles só mostram eles um pouco de longe. Eles chegando lá e os palestinos estranhando: "Nossa, que estranho, né, essas pessoas vêm para cá para quê?". E aí depois todo local onde se montava um quibutz israelense, tinha que ter uma torre com um cara armado lá em cima. E aí os palestinos: "Ué, por que que vai ter um cara armado?". E no filme eles mostram que chegou a ingenuidade, né, "Não, quer saber de uma coisa? Não vamos falar com os ingleses, vamos lá falar com eles direto. Eles nem devem estar entendendo o que está acontecendo, vamos lá conversar com eles, eles são nossos vizinhos, pô". Aí eles estão indo
e o cara lá de cima atira neles. Então, essa ideia, né, por que atirar neles? Sem ver, sem falar, sem ter nada, porque eles já sabiam por que eles estavam lá. Eles não estavam lá para conviver com o povo palestino. Estavam lá para tomar as terras dos palestinos. Eles estavam lá para acabar com o povo palestino. Então era para a expansão do povo, né, que foi expulso da Europa, e claramente eles mostram ali uma coisa que eu falava e dizia assim: "Mas tem prova disso? Não tem prova?". Bom, o filme também não é, a gente tem que ir atrás de documentos, né, que comprovem, né, mas tem muitos documentos que comprovam. E houve acordos entre a Alemanha e Inglaterra, né, pra migração dos judeus da Europa pra Palestina. Resolver o problema judaico. Olha só, os ingleses também queriam resolver, os franceses também queriam resolver. Era um problema para eles. Os judeus eram um pro apesar de eles fazerem todo aquele drama, né, de que não queremos mais que se repita, porque gente, o governo de Vichy, na França, né, ele ajudou o Hitler, né. Então muitos franceses concordavam, muitos ingleses concordavam. Então a gente dizia assim, ó, que a Europa inteira se moveu em prol dos judeus. Mentira, mentira, eles também discriminavam bastante. Então eles concordavam com os alemães, então eles fizeram um acordo para resolver o problema judaico. Estavam em guerra? Sim. Antes da guerra acontecer, antes de 39, né, em 34, 35, 36 começou a evidenciar o problema judaico. Vamos mandar os judeus para onde? Para a Palestina. E aí havia então, em 39 se estabeleceu uma política cada vez pior, que nós tínhamos aí líderes judaicos, inclusive, trabalhando para o nazismo. Tanto que tem listas, né, de judeus que foram para as câmaras de gás, foram enviadas por líderes judeus. Então isso tem prova disso. Tem líderes judaicos que mandaram listas, para os líderes nazistas, né, para exterminarem judeus, mas aqueles que eles selecionavam, aqueles que não valiam muito a pena manter, eles queriam fazer uma eliminação. Então, Essas listas eram assinadas por sionistas ou isso não dá pra saber se eles eram então, sionistas ou não? muita gente diz assim: "Ah, não, quem que enviou?". A questão é, qual é a origem dessa lista, né. Porque o julgamento de Eichmann em Jerusalém, que a Hannah Arendt ela publicou, né, ela disse que foi uma palhaçada, né, por isso que ela foi perseguida depois, porque ela era sionista até aquele momento. E aí quando ela viu que foi uma palhaçada tudo aquilo lá, né, ela colocou no New Yorker, né, a reportagem dela, todo mundo ficou chocado, os caras não queriam publicar, mas publicaram. Quando publicaram, cara, eles forçaram o cara, né, eles condenaram o cara e tudo, né, mas ele disse: "Cara, eu só fazia meu trabalho". As listas chegavam para mim das fontes, olha só, as listas chegavam para mim das fontes, e eu só passava ali, quem é que ia para o trem, quem não ia, eu não fiz, depois eu ia para casa. Eu só fazia um trabalho administrativo, eu não fiz nada de errado. Eu trabalhava para o governo, então eu fiz o meu trabalho, eu ia para casa, tinha família, jantava, comia normal e depois eu ia trabalhar no outro dia, como qualquer pessoa, né. E aí ela fala banalidade do mal, né, porque para ele não estava fazendo mal. Para ele estava fazendo o seu trabalho. Era uma coisa tão corriqueira já, as listas que ele precisava selecionar, passavam dias fazendo isso, selecionar as pessoas que já vinham, né, fazer uma triagem, quanto que tinha lá, né, se podia, não, manda para este campo, manda para aquele campo, ele fazia isso. Ele fazia um trabalho burocrático. E aí ele fala dessas fontes. E aí muita gente foi atrás dessas fontes e, eu não cheguei em nenhum documento desses. Eu consegui documentos porque a minha pesquisa não tinha esse foco, né. Eu queria saber o que aconteceu. Eu tenho o censo de 1922, quando começou o mandato britânico, né, foi herdado, né, o censo, do Império Otomano, né, que tinha a maioria, quase 90% da população era palestina muçulmana, né, tinha acho que uns 3, 4% de cristãos, e o restante eram judeus. Então era, maioria muçulmana palestina, né, então, depois de algum tempo, passou a ter 11%, depois passou a ter, foi aumentando, né, chegou em 36 quando teve a revolta de 36, 39, nós tínhamos ali por volta de 25 a 28% da imigração, né, aquela, não é forçada, né, estava era forçada e não era ao mesmo tempo, porque eles queriam sair de lá do horror do holocausto.